que é o judaísmo. A história do judaísmo começa quando o patriarca Abraão, que vivia na terra a que hoje chamamos Iraque, recebeu uma chamada divina descrita assim na Bíblia. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abraão, o pai do povo judeu, tinha a maior das aspirações humanas. Segundo reza a Bíblia, o povo judeu começou a acreditar na concepção de Abraão de que havia apenas um Deus, que governava todos os povos, toda a história e todas as nações, e que queria que o seu povo tivesse uma moral e a praticasse bem. Foi dos descendentes de Abraão que saiu o povo judeu. Este monoteísmo foi a maior contribuição dos judeus para a humanidade e o princípio fundador do judaísmo. A Bíblia relata que Abraão fez uma aliança com Deus, uma espécie de pacto ou contrato. É a promessa de que a sua descendência se haveria de multiplicar como a areia dos oceanos e que o Senhor seria o seu único Deus. Seriam uma nação poderosa e a sua casa seria a terra de Canaã, mais tarde conhecida como Israel. Alguns séculos depois, os hebreus foram escravizados no Egito. Mas, sob a liderança de Moisés, e depois de uma série de experiências extraordinárias que a Bíblia descreve como milagres, conseguiram escapar à perseguição do faraó. Vaguearam pelo deserto até chegarem ao Monte Sinai. No caminho atravessaram o Mar Vermelho. A Bíblia relata que as águas do mar separaram-se miraculosamente, possibilitando a sua passagem. No Monte Sinai, Moisés recebeu das mãos de Deus a revelação que guiaria o povo judeu ao longo de toda a sua história. Moisés desceu da montanha com um código de leis e princípios éticos, na base dos quais estavam os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito de uma casa de escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti. Provavelmente Moisés recebeu mais do que os 10 mandamentos, mas parte da lei pode ter sido desenvolvida mais tarde. Talvez tenha estabelecido a estrutura básica e os pormenores terão sido depois acrescentados à medida que a comunidade se desenvolvia. Mas o que tornava Israel diferente dos cananeus, edonitas e moabitas, além de outros povos, era o sistema jurídico, o seu sistema moral e religioso, a sua crença em Deus. E isso distinguia-os verdadeiramente dos povos vizinhos. Não cobiçarás. A lei de Moisés é conhecida em hebraico como Torá. Torá significa instrução. Pode ser usada para significar lei, por vezes num sentido muito específico. Torá refere-se aos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Depois de 40 anos a vaguear no deserto, as 12 tribos de Israel chegaram à terra prometida e conquistaram-na. Levaram algum tempo a instalar-se, mas acabaram por se tornar um reino unificado, cujo primeiro governante foi Saul. O seu sucessor, David, fez de Jerusalém a capital. Criou um Israel forte e unificado que os judeus nunca esqueceram e que há muito anseiam por recriar. O sucessor de David, Salomão, construiu o famoso Templo de Jerusalém, por volta do ano 960 antes da Era Comum. Este templo era o centro do culto hebraico, o que, em termos académicos, significa um sistema de rituais religiosos. O culto hebraico girava à volta de um sistema de sacrifícios. Foi centralizado por Moisés numa espécie de santuário portátil que seria transportado pelo deserto. Esse santuário viria a receber uma atenção permanente no templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém. A terra prometida de Israel era vista como a Terra Santa. Quando o rei David escolheu a capital, Jerusalém tornou-se a Cidade Santa. O rei Salomão construiu o templo. Uma santidade especial estava agora associada a este local que era visto como a casa de Deus na terra. Quando o templo foi consagrado, Salomão orou. Ouvi a súplica do vosso servo e do vosso povo de Israel quando aqui orarem. Ouvi-os do alto da vossa mansão no céu. Ouvi-os e perdoai. O povo do reino unificado era conhecido como os filhos de Israel, ou israelitas. O termo deriva do nome Israel que Deus deu a Jacó,
o terceiro patriarca e antepassado daquele povo. Sabe-se também que depois de terem constituído uma única comunidade com as 12 tribos, ela durou pouco tempo. Temos Saul, depois David e Salomão. Depois de Salomão, a comunidade separou-se em 2 grupos. Um a norte, com 7 a 10 tribos, e outro a sul, com as restantes. O grupo do norte, a que chamaram Tribo de Israel, durou cerca de 200 anos. Foi depois conquistado pelos assírios, desaparecendo da história, não sabendo o que lhes aconteceu. A palavra judeu era agora aplicada a todo o povo, e a palavra judaísmo acabou por ser usada para designar a sua religião. Um outro nome dado àquele povo era Hebreus. Depois da queda de Israel, o reino de Judá permaneceu independente durante mais de um século, até 586 antes da Era Comum, quando foi conquistado pelos babilônios. O templo foi destruído. A elite de Judá foi exilada para a Babilônia. Conseguiram manter a sua identidade, mas o livro dos Salmos recorda a sua angústia. Junto dos rios da Babilônia, estávamos sentados e chorando, lembrando-nos de Sião. Ali, sobre os salgueiros, suspendemos as nossas harpas. Era lá que os nossos carcereiros nos pediam cânticos, os nossos verdugos, alegria. Cantai para nós cânticos de Sião. Como cantar os cânticos do Senhor numa terra estranha? Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que a minha mão direita fique ressequida. Pegue-se a minha língua ou paladar, se não me lembrar de ti, se não colocar Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Depois de algumas décadas de cativeiro, esta lealdade judaica foi compensada quando Ciro, o governante da Pérsia que tinha conquistado a Babilônia, autorizou o regresso daquele povo a Jerusalém. Os que regressaram reconstruíram o templo. Quando os sobreviventes do exílio na Babilônia foram autorizados a regressar e a reconstruir o templo, em finais do século VI, antes da Era Comum, construíram aquilo a que hoje chamamos o Segundo Templo, que sobreviveu até ao período romano. Os repatriados fizeram do Pentateuco livros canónicos, os primeiros 5 dos livros sagrados que haviam de constituir a Bíblia hebraica. Desde o período em que foi construído o primeiro templo, passando pelo exílio na Babilônia e depois pelos primeiros anos do segundo templo, Israel teve uma série de profetas. Os discursos desses profetas foram compilados, juntamente com alguns textos históricos, numa segunda coleção de escrituras judaicas que foram acrescentadas ao Pentateuco. Mais tarde produziu-se uma terceira secção, conhecida como Hagiógrafos, que era uma coleção de textos literários e históricos adicionais. As 3 partes constituem a Bíblia dos judeus, aquilo que acabaria por ser um dos documentos mais importantes da civilização. O segundo templo foi construído por volta do ano 520, antes da Era Comum, e permaneceria de pé durante cerca de 6 séculos. Durante a maior parte deste período, os judeus não gozaram de total soberania. De 516, antes da Era Comum, até à destruição do Segundo Templo, no ano 70 da Era Comum, os judeus viveram naquela terra, embora nunca ou só raramente em total liberdade. Aquela zona era conquistada por um império a seguir ao outro. Era como se fosse uma encruzilhada de várias civilizações. Os judeus foram governados durante vários séculos pelos persas, depois pelos gregos e pelos sírios. No entanto, no segundo e primeiro séculos antes da Era Comum, houve um período glorioso de independência sob a governação dos Asmoneus, também conhecidos como Macabeus. Os Macabeus entraram em cena por volta do ano 165, depois do território da Palestina ficar sob domínio dos assírios, que tentaram introduzir ideias helenísticas na Judeia. Nessa altura, a Judeia situava-se na fronteira entre eles e os seus rivais egípcios. Os assírios queriam garantir que aquela zona estava bem estabelecida no seu reino e sob o controlo do seu sistema de segurança.
Introduziram então algumas mudanças. Colocaram as próprias famílias no poder. Tentaram introduzir as suas ideias religiosas. Tudo de forma a assimilar as províncias no seu império. Isto criou as primeiras reações negativas que acabaram por resultar na revolta dos Macabeus. Esse seria o último período de total liberdade para os judeus durante mais de 2000 anos. Terminou quando os romanos conquistaram a Judeia em 63 antes da Era Comum. Os últimos séculos desse segundo período do Templo foram marcados por uma inquietude constante entre os judeus, associada à esperança na chegada de um Messias que iria restaurar a glória do povo judeu. A grande crise do judaísmo deu-se no ano 70 da Era Comum, quando os judeus da Palestina se revoltaram contra os governantes romanos. Depois de 4 amargos anos de guerra, incluindo um longo cerco a Jerusalém, a rebelião foi completamente esmagada. Jerusalém e o seu templo foram destruídos. Este acontecimento marcou o final da independência dos judeus. Os romanos deportaram multidões de judeus das suas terras, dando início ao que eles próprios chamaram exílio, a diáspora, que iria durar quase 19 séculos. A reação dos romanos à rebelião, que acabou por levar à destruição do templo, pôs fim ao centro da vida judaica, tendo sido devastadora para a população de Israel. O centro teve de passar a ser outro. Mas a Judeia tinha ficado devastada e despovoada, e o templo fora destruído. Por exemplo, os judeus que ficaram na Babilónia depois do exílio fundaram uma comunidade judaica babilónica que durou 20 séculos. Os judeus conseguiram manter o sentido de comunidade no Sura, em Pumbadifa, na Babilónia, em Alexandria, no Egito, em Roma e na Grécia. Algumas comunidades judaicas destacaram-se da grande comunidade, de forma a poderem viver segundo as suas leis e seguir as suas próprias tradições. O judaísmo centrava-se agora na sinagoga e não no templo. Durante séculos, os judeus esforçaram-se por visitar o Templo de Jerusalém o mais frequentemente possível, sempre nas grandes festividades: a Páscoa dos judeus, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Mas isso tornava-se cada vez mais difícil à medida que a diáspora ou dispersão dos judeus aumentava. Os judeus necessitavam de um local comunitário de culto, onde pudessem dar largas à sua religiosidade. Foi assim que surgiu a sinagoga. A sinagoga era um conceito revolucionário numa altura em que os templos pagãos eram vistos como local de residência físico da divindade, quando o culto era feito através de sacrifícios e só os sacerdotes castos tinham acesso aos santuários. Além da lei ditada a Moisés no Monte Sinai, Deus deu-lhe ainda outras instruções. Essas instruções foram sendo transmitidas oralmente de geração em geração. Foram sendo continuamente expandidas, de forma que no século I essa tradição oral já tinha atingido proporções enormes. Um dos primeiros exemplares dessa literatura rabínica a que temos acesso foi o Mishnah. Foi editado provavelmente entre 200 e 250 e é a primeira tentativa de explicar como se devia usar a Bíblia, as suas leis e regras, na vida cotidiana do mundo romano. A segunda compilação importante foi o Talmud, que adquiriu a forma que hoje conhecemos provavelmente entre os anos 550 e 600, cerca de 400 anos depois do Mishnah. Trata-se de uma série de discussões de casos, os precedentes de como interpretar e aplicar o entendimento Mishnah na lei bíblica a novas situações. O Talmud é um trabalho maciço de cerca de 3 milhões de palavras, uma biblioteca completa compreendendo um código vasto e detalhado que engloba todos os aspectos da vida religiosa e civil. Ao longo da obra vai surgindo algum material narrativo, incluindo anedotas e lendas. É uma espécie de manual de direito que parece não ter nada a ver com religião, mas tem. Porque significa
que as relações das pessoas entre si não são baseadas no poder, mas sim no princípio moral do certo ou errado, tal como é enunciado na Bíblia. Tudo baseado no não roubarás. Se não é teu, não lhe toques. Foi através da Tora, do Talmud e do nosso livro de orações que os judeus, qualquer que fosse o local onde estivessem, conseguiram sobreviver enquanto comunidade. Nos primeiros séculos da nossa era, a dispersão dos judeus tinha chegado ao sul da Arábia, ao leste da Arménia e da Pérsia e ao lado oeste do Oceano Atlântico. No início da invasão romana, os judeus também seguiram para o norte da Europa, onde estabeleceram novas comunidades. No entanto, o triunfo do cristianismo no século IV trouxe a desgraça aos judeus. Com o triunfo da cristandade por volta do século IV, a situação política e social dos judeus acabou por mudar naquilo que restava do Império Romano. Com a queda dos romanos, a Igreja tornou-se a única estrutura institucional sobrevivente, transformando-se no governo de facto e acabando por substituir o Império Romano. Os imperadores bizantinos introduziram leis anti-judaicas que seriam a base de muitos séculos de terríveis perseguições. Essa legislação pretendia isolar e humilhar os judeus e proscrever a sua relação íntima com a sociedade cristã. Com o passar dos séculos, a Igreja foi fazendo leis cada vez mais duras contra os judeus, que chegaram a ser marcados como párias e eram constantemente vítimas de discriminação. Os judeus foram forçados a usar roupas especiais ou distintivos próprios. Foram sujeitos a ataques, expulsões e massacres. Nestas circunstâncias, não é de surpreender que, confinados aos seus próprios guetos, se tenham tornado cada vez mais introspectivos, refugiando-se na sua própria cultura. Mas em determinados locais e épocas houve algumas exceções. Os judeus também participaram na Renascença italiana, com contribuições na ciência, na literatura, na filosofia, na música e até na dança. No entanto, apesar de tudo isso, continuaram a ser perseguidos. O judaísmo sempre teve um sentimento básico de otimismo. Os judeus não acreditavam no pecado original. E depois do exílio, tinham a certeza de que Deus acabaria por levar o seu povo de volta para a sua terra, colocando-os a salvo dos seus carcereiros. O profeta Jeremias tinha previsto esse desenlace. Eu próprio juntarei o que subjou do meu rebanho e trá-lo-ei de volta à sua pátria, onde prosperarão e se multiplicarão. Apesar de tudo, o grande ideal da sociedade judaica continuava a ser o estudo. E o homem culto, o rabi, o doutor das leis judaicas, era um modelo supremo. Os judeus tinham sido os pioneiros de uma educação universal na época do templo e garantiram sempre o estudo aos filhos, frequentemente em academias talmúdicas que prosperaram em muitas comunidades. Também os adultos arranjavam todos os dias algum tempo para ler o Talmud. Por vezes esse estudo intensivo causava uma reação negativa. Por exemplo, um movimento pietista do século XVIII, conhecido como Hasidismo, rejeitava o elemento intelectual da vida religiosa a favor de uma abordagem mais emocional. O Hasidismo, liderado pelo seu fundador, Baal Shem Tov, o mestre do bom nome no período medieval, queria trazer de volta para o judaísmo a celebração da vida, a alegria, e o que sempre tinha caracterizado a vida judaica nos cânticos e nas danças, como vem na lei, e o sentimento de realização na relação com Deus. Depois das revoluções americana e francesa, os judeus já não eram vistos como pessoas inferiores ou desprovidas de direitos. Eram já cidadãos como os outros. Muitos começaram então a questionar os ensinamentos e as práticas tradicionais, emergindo novas formas de judaísmo. Uma das soluções mais influentes foi o judaísmo reformista. A reforma surgiu no começo do século XIX. Sob o impacto do estudo bíblico moderno,
determinou-se que já não acreditavam que Deus tivesse entregue o livro da Torá completo no Monte Sinai, mas que tinha sido escrito por muitos homens durante vários séculos. Assim sendo, não era uma dádiva de Deus, mas apenas inspirado por Deus. O judaísmo rabínico tradicional era agora chamado ortodoxo, para se distinguir do judaísmo reformista. Embora os judeus sempre tenham sabido em quem acreditar, demoraram alguns milhares de anos para fazer da sua teologia e do seu credo um sistema religioso. Contrariamente ao cristianismo, o judaísmo nunca teve um dogma oficial escrito pelas suas autoridades. É claro que a Bíblia está repleta de preceitos básicos do credo judaico, mas estão muito espalhados. A frase mais crucial aparece no livro do Deuteronômio. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta frase afirma tanto o monoteísmo como a submissão do povo a um só Deus. O conceito bíblico da criação tem várias e importantes implicações. O universo é visto como homogéneo, planeado e formado por uma única inteligência superior. Esse universo não foi feito ao acaso, mas com um propósito. A criação da estrutura do universo não foi obra do acaso. Cada pormenor foi divinamente planeado. Deus não se reformou depois da criação do mundo, mas continua envolvido em todos os assuntos do universo, emergindo como o Deus da história. A providência divina garante continuamente a existência do mundo, que pode ser destruído por Deus da mesma forma que foi por ele construído. O ser humano, moldado à imagem de Deus, é o clímax e o propósito de toda a criação. Deus, uma imagem? Deus não tem imagem. Mas o homem tem características de Deus que o diferenciam de todas as outras criaturas. Deus tem uma inteligência própria. O homem tem uma mente. Qualquer que seja a inteligência das outras criaturas, nenhuma delas poderia ter concebido a teoria da relatividade. O homem, sim. Chama-se isso inteligência. Talvez mais importante do que isso, o homem pode fazer uma escolha moral. Eu decido se roubo ou não, se humilho outra pessoa ou não. Humilhar uma pessoa é pecado. Eu decido. É a minha escolha moral. Não é o instinto que me impele a praticar o bem ou o mal. Não há nenhum poder no céu ou na terra que possa obrigar o homem a pecar ou a fazer uma boa ação. Cabe ao homem decidir. Ninguém obriga Deus. Ninguém obriga o homem. É por isso que somos feitos à sua imagem. É esta a essência do judaísmo. Os judeus antigos acreditavam que, se seguissem a lei de Moisés, estavam a cumprir a vontade de Deus e que Deus estava sempre ao seu lado. Na tradição judaica, os homens vão à sinagoga 3 vezes por dia para rezar, de forma a manterem o sentimento comunitário. Os rabis decidiram que o culto devia realizar-se com a presença de pelo menos 10 homens, de maneira a participarem numa experiência verdadeira de oração. Isso era muito importante. Eles deviam manter essa dependência na sua relação com Deus. As preces e louvores do nosso livro de orações foram compostos há 25 séculos. Pegaram na Bíblia e procuraram expressões apropriadas para a oração. Numa passagem podemos ler: "Cura-me, ó Senhor, e eu ficarei curado." É isso mesmo, é uma oração excelente. Fizeram apenas uma pequena alteração. Em vez de "cura-me", dizemos "cura-nos", e em vez de "eu ficarei curado", nós ficaremos curados. Há uma ideia de dependência, uma comunidade fica sempre junta, tem continuidade. Os indivíduos são substituídos, a comunidade continua e é responsável por todos os seus membros.
A sinagoga tradicional era o centro de toda a atividade comunitária. Era aqui que os judeus passavam a maior parte das suas vidas, sonhavam os seus sonhos e conviviam com os seus vizinhos e com Deus. Para os judeus, a sinagoga é o centro da comunidade. Na nossa tradição, é essencialmente uma casa de culto, uma casa de estudo e uma casa de amizade. São estes três aspectos da vida na sinagoga que unem a comunidade e que a mantêm unida. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeisicha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. A vida judaica girou sempre à volta de dois pontos: a sinagoga e o lar. O lar foi sempre o santuário de Israel. E mesmo depois da destruição do templo, com o desenvolvimento das sinagogas, era em casa que os judeus celebravam o sábado e os feriados. Era a riqueza das tradições que mantinha a família fiel ao que era sagrado e precioso nas suas vidas. Na lei e na literatura judaicas, as regras do relacionamento entre pais e filhos estão bem definidas. As crianças são vistas como uma extensão dos pais, e a família ideal é caracterizada por um amor mútuo e por responsabilidades igualmente recíprocas e sem limites. As crianças são ensinadas a respeitar e a honrar os pais. São muito importantes na vida judaica. Em tempos antigos, a esterilidade, ou aquilo que podemos designar por infertilidade, era vista como uma terrível maldição. Se depois de 10 anos de casamento uma mulher continuasse sem filhos, a lei e os costumes judaicos autorizavam a bigamia para se reproduzirem crianças. A vida judaica recebe um significado e um ritmo muito especiais da sua variedade caleidoscópica de festivais, festas e encontros familiares. Esses acontecimentos preenchem o ano judaico e dão-lhe um colorido e características únicas. Para mim, esta é uma das coisas maravilhosas do judaísmo. Nos nossos feriados e nas nossas atividades diárias, é a vida que nós celebramos. Se me perguntarem qual é o feriado mais importante, eu respondo que é o sábado. Uma vez por semana, no sábado, o 7º dia da semana para os judeus, o judeu dedica-se à família, à comunidade e ao seu Deus. É um dia em que somos poupados do trabalho e das preocupações que nos afligem 6 dias por semana. É um dia em que a família se reúne e no final da tarde partilha uma refeição especial. É uma altura para se relaxar à volta da mesa do jantar e cantar cânticos e depois ir à sinagoga ou ao templo para participar nos serviços religiosos com a comunidade. Mas é também um tempo de estudo. As 3 festividades, a Páscoa judaica, a Festa das Semanas e a Festa das Tendas ou Tabernáculos, continuam a realizar-se na sinagoga e em casa e continuam a ser ocasiões muito alegres. A primeira destas festividades anuais acontece na primavera, a Páscoa dos judeus. Na antiguidade, marcava o começo da colheita da cevada e era também o aniversário do êxodo do Egito. No passado, os peregrinos que iam em romagem a Jerusalém sacrificavam e comiam um cordeiro pascal como forma de celebrarem esses acontecimentos. A última ceia de Jesus Cristo é geralmente vista como tendo sido uma refeição da Páscoa. Esta festa dura uma semana e, em homenagem à privação dos seus antepassados, os judeus só podem comer pão sem fermento, que tem uma forma redonda e achatada. A festa das semanas decorre 50 dias depois da Páscoa. Na época do templo, este festival agrícola celebrava os primeiros frutos do início do verão e os peregrinos traziam uma oferenda para o templo, proveniente da colheita do trigo. Esta festa coincide com a data tradicionalmente ligada à entrega da Tora a Moisés no Monte Sinai. Por isso é também conhecida como Festa da Entrega da Lei. O terceiro dos 3 principais festivais decorre no outono, quando a colheita já foi feita. Chama-se Festa das Tendas ou Festa dos Tabernáculos. Era o mais alegre dos 3 festivais.
o seu simbolismo histórico provinha do facto de comemorar o 40º ano de caminhada dos filhos de Israel pelo deserto. Durante esse tempo, os hebreus viviam em tendas ou tabernáculos. Durante este festival, os judeus vivem em tendas que constroem nos jardins, nas varandas ou então nos telhados das próprias casas. São esses os acontecimentos mais alegres. E há depois outras ocasiões solenes. Os dias mais sagrados do ano são o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo religioso, e 10 dias depois o Yom Kippur, o Dia do Perdão, no outono. Nessas alturas do ano, o centro da vida judaica não é o lar, como nos outros feriados, mas a sinagoga ou templo, onde os judeus se reúnem para pedir perdão a Deus pelos pecados de omissão praticados no ano anterior, na tentativa de começarem um novo ano de alma limpa. São essas as ocasiões e os festivais mais solenes. Embora tenha de acrescentar que a Hanukkah, que é o único feriado que celebramos não baseado nas Escrituras, se tornou um feriado importante. Provavelmente porque ocorre na mesma estação que o Natal. Mas é um período de alegria e celebração, baseado na história maravilhosa da primeira vitória documentada da liberdade religiosa. Foi encontrada nos Apócrifos, no primeiro e segundo livros dos Macabeus. Celebramos também o Purim, que é um feriado de menor importância porque não está incluído na Tora. Surge apenas nas escrituras hebraicas e celebra a emancipação dos judeus da tirania de um déspota que nos queria destruir. Quando os judeus estavam na Pérsia, levantou-se contra eles um inimigo e a rainha, que era judia, ajudou a salvar o povo judeu. Faz-se então uma grande festa para celebrar o acontecimento. As crianças vestem fantasias e depois fazem todo o género de brincadeiras. Divertem-se bastante. Adoram essa altura do ano. A liberdade é um tema que entra em todos estes feriados importantes. Aspira-se à liberdade para se poder venerar um só Deus e viver em paz no seio da comunidade. O segundo ciclo de ocasiões judaicas especiais consiste nos marcos milenares da vida familiar. Tudo começa com o casamento, que na tradição judaica tem 2 objetivos específicos: a procriação e o companheirismo. Os casamentos podem ser celebrados em qualquer local, mas a sinagoga é um ponto de encontro privilegiado. Se possível, a cerimónia é feita ao ar livre, de forma a evocar a promessa de Deus a Abraão, segundo a qual a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas. Na cerimónia de casamento judaica, segura-se um manto sobre os noivos que simboliza o lar que estão prestes a constituir. Depois do casamento, o próximo evento do ciclo familiar é o nascimento de uma criança. Adão e Eva receberam de Deus o mandato de crescerem e se multiplicarem, e isto é encarado pelos judeus como o primeiro dos mandamentos. Se a criança for um rapaz, uma semana depois do nascimento decorre a cerimónia da circuncisão. Atualmente, entre os casais jovens de judeus, há um costume cada vez mais frequente de fazer uma festa de batismo também para as raparigas. Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu. Quando atinge os 14 anos de idade, um rapaz judeu é considerado adulto, tornando-se responsável pelas suas ações e observância religiosa. É só desde a Idade Média que isso é ocasião para uma cerimónia especial, o Bar Mitzvah. Atualmente é um dos acontecimentos centrais do ciclo de vida judaico. No século XX, foi introduzida uma cerimónia paralela para as raparigas quando chegam aos 12 anos de idade, chamada Bat Mitzvah. As leis judaicas de luto são muito particulares. O enterro deve ser feito o mais rápido possível, uma prática que reflete a origem do judaísmo num clima quente. Os judeus ortodoxos opõem-se à cremação porque acreditam que isso anula a possibilidade da ressurreição do corpo. No entanto, a cremação é permitida pelo judaísmo reformista. Uma vez que a vida é um dom tão precioso, a tradição judaica afirma que a morte não deve ser precipitada pela eutanásia,
ou pela mais pequena das ações que possam acelerar a sua chegada. O princípio ético básico estabelece que se uma vida humana estiver em risco, ignoram-se todas as outras leis e salva-se essa vida como algo crucial. Há apenas 3 proibições mais importantes do que a preservação da vida. Ou seja, não se podem fazer estas coisas mesmo que isto signifique que alguém tenha de falecer. São elas cometer incesto, assassinato e a prática de idolatria. Em relação a todo o resto, a preservação da vida impõe-se. A partir da lei de Moisés, os rabis desenvolveram 613 mandamentos que os judeus devem cumprir. Como vimos, muitos deles relacionam-se com a sinagoga, com a vida familiar, com as festas e jejuns. Centenas desses mandamentos têm que ver com o ritual do templo e com a vida agrícola da antiguidade em Israel. E deixaram de ser usados há quase 2000 anos. Mas há outros mandamentos que afetam praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Os mais óbvios são os relacionados com a dieta dos judeus ou leis kosher. Muitos tipos de animais são totalmente proibidos, incluindo marisco e qualquer variante de carne de porco. Há regras básicas para a matança ritual dos animais, de forma a garantir uma morte rápida e sem crueldade. Outras regras prescrevem a forma apropriada de lhes ser retirado o sangue, que é visto como fonte de vida. Os rabis também se basearam na Bíblia para impor uma proibição, segundo a qual não se podem comer derivados do leite à mistura com outros produtos à base de carne. A ligação à Terra Santa é uma tendência vital do judaísmo. Já era parte integrante da vida judaica desde o começo, com a aliança entre Deus e Abraão. A vida religiosa em Israel era vista como superior à vida em qualquer outro local. Não só porque lá se podia observar um maior número de mandamentos, mas também porque os judeus se achavam mais próximos de Deus, especialmente em Jerusalém. Jerusalém representava o local onde se sentia a presença de Deus. Dizia-se, vê Deus. Ali podia sentir-se Deus como em mais nenhum outro sítio do mundo. De certa maneira, representava o ponto alto da história judaica, com o rei David e o rei Salomão, uma época maravilhosa. Foi sempre o centro espiritual do povo judeu. Saímos de Jerusalém, mas vamos voltar a Jerusalém. Atualmente, Israel é com certeza a principal preocupação dos judeus de todo o mundo. Tudo começou no século XIX, quando os judeus foram expulsos da Rússia, da Polónia e da maior parte da Europa de Leste. Foi aí que o desejo de regressar à Terra Santa começou a sentir-se mais a sério. Depois veio Hitler e a tragédia do Holocausto. Parte dessa tragédia foi que os judeus que conseguiram escapar à tirania nazi não tinham para onde ir. Penso que à medida que o Ocidente moderno ganhava forma, com o Renascimento, foi surgindo o problema do que fazer com os judeus. A comunidade judaica tornou-se um problema na cultura e civilização ocidentais, e esse problema não deixou de existir com a entrada do século XX. Há alguns anos, os judeus não eram autorizados a permanecer em determinadas zonas dos Estados Unidos da América. Pela mesma razão que a Alemanha nazi assassinou 6 milhões de judeus, simplesmente pelo facto de serem judeus. Também éramos odiados na Rússia, só porque éramos uma minoria e éramos judeus. Em 1918, tinham programas para o povo judeu. Formavam bandos que vinham para a nossa cidade e num só dia chegavam a matar 500 pessoas. Procuravam sobretudo homens. Em 1918, eu já tinha 13 anos.
É por isso que me lembro de todas estas atrocidades. De estar deitado na rua e 2 dias depois nos darem permissão para recolhermos os mortos e enterrá-los no cemitério. O Holocausto foi certamente muito pior do que qualquer outra perseguição que tivessem sofrido antes, mas tinham já muitos precedentes. A ideia da segregação, do gueto, de usarem distintivos especiais para indicar que eram judeus. As restrições à atividade económica e outras não foram nada de novo. Tudo isso tinha raízes profundas no mundo ocidental. O problema dos judeus no Ocidente continua a dar forma aos acontecimentos da nossa história. As igrejas do Ocidente ficaram horrorizadas quando se aperceberam de que o antissemitismo tradicional entre cristãos e os estereótipos antissemitas que foram surgindo ao longo das décadas contribuíram para uma atmosfera que tornou possível o Holocausto. As igrejas cristãs começaram então a condenar todas as formas de antissemitismo, desenvolvendo-se rapidamente um diálogo entre judeus e cristãos. No século passado, o conceito do regresso a Sião foi transformado no movimento político sionista, culminando no estabelecimento do Estado de Israel em 1948. É histórico. Não tivemos país até 1948. Data em que recuperamos finalmente o nosso país. Como é o judaísmo atualmente? Intensamente pluralista. Hoje em dia, há 12 milhões de judeus espalhados pelo mundo, cerca de 6 milhões nos Estados Unidos e 4 milhões em Israel. Estas duas comunidades são os polos à volta dos quais gira a vida religiosa e cultural dos judeus. No começo do século XX, um escritor judeu francês de seu nome Edmund Flegg mantinha laços muito ténues com o judaísmo. Mais tarde, sob o impacto do antissemitismo francês, Flegg tornou-se judeu praticante. Escreveu um credo que exprime maravilhosamente a concepção do que é ser judeu no mundo moderno. Eu sou judeu porque, nascido do povo judeu e tendo regressado a esse mesmo povo, quero que vivam depois de mim, mais do que viver só para mim. Eu sou judeu porque a fé judaica não me obriga a abdicar da minha inteligência. Sou judeu porque a fé judaica pede-me toda a devoção do meu coração. Sou judeu porque em todos os lugares onde chora o sofrimento, há um judeu que chora. Sou judeu porque de cada vez em que há desespero, o judeu tem esperança. Sou judeu porque o mundo judaico é o mais antigo e o mais novo. Eu sou judeu porque a promessa do judaísmo tem dimensão universal. Sou judeu porque para os judeus o mundo ainda não está concluído. Os homens continuam a construí-lo. Sou judeu porque para os judeus o homem não está criado. Os homens estão a criá-lo. Eu sou judeu porque sobre todas as nações e sobre Israel, o judeu coloca o homem e a sua unidade. Sou judeu porque sobre o homem, a imagem da unidade divina, o judaísmo coloca a unidade divina e a sua divindade.